Bom dia, alunos. Mais uma aula de segunda-feira, hoje nossa aula é de ciências. Sim. Então, vocês vão pegar aí a apostila de vocês, a apostila de ciências, página 159. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, 159. E nós vamos estudar as propriedades físicas dos materiais. Então, vamos lá. Tudo que existe aqui no nosso dia a dia, né? Todo o material que existe, ele tem várias propriedades. Então, ele tem perdão, condutividade térmica e elétrica, força magnética, solubilidade e elasticidade. Calma, nós vamos um por um e ver aí alguns exemplos desses materiais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pela densidade. A densidade é uma propriedade que relaciona massa e volume. Essa questão de massa e volume dos materiais é assim. A massa é tudo que compõe um corpo, né? O que compõe, digamos assim, o objeto e tudo mais. E o volume, o espaço que ele ocupa, digamos assim. Em poucas palavras, para vocês entenderem mais ou menos. Então, por exemplo, quando o material ele tem muita massa, certo? E pouco volume, significa que tem uma densidade muito alta. Quando ele tem pouca massa e muito volume, então significa que ele tem baixa densidade. Então, quando ele tem muita massa e pouco volume, ele tem aí uma densidade muito alta. Quando ele tem pouca massa e muito volume, significa que tem baixa densidade. Essa propriedade explica o motivo de alguns materiais flutuarem. Por que alguns materiais eles flutuam na água e outros não? O que significa? Os materiais que flutuam, como você está vendo aí, esse chinelo, a densidade desse material que está flutuando é menor que a densidade da água. Então, quando o objeto ele é menos denso que a água, ele flutua, certo? Então, aqui, o que vocês vão grifar? Vocês podem grifar aqui, ó. Densidade é uma propriedade que relaciona a massa e o volume dos materiais, certo? Aqui você pode colocar essa parte aqui, ó. Pode continuar. Quando o material tem uma massa, muita massa e pouco volume, significa que tem densidade muito alta. Quando tem pouca massa e muito volume, significa que tem baixa densidade. Aí vocês podem grifar aqui o exemplo. O chinelo, ele é menos denso que a água e por isso ele flutua. Então, sempre que tiver um objeto que é menos denso que a água, ele vai flutuar, tá bom? Agora vamos falar de condutividade térmica. Então, aqui vocês podem grifar. Ó. Condutividade térmica é uma propriedade que relaciona a capacidade de um material de transmitir calor. Então, aqui vocês podem grifar panelas feitas de metais. Então, só aqui, que é o exemplo. As panelas feitas de metais, ela esquenta muito mais rápido que panelas feitas de barro, por exemplo. Então, aqui você tem, né, uma panela com metal. Se você colocar essa panela com metal no fogo, o que vai acontecer com ela? Ela vai esquentar muito rápido. Então, a gente diz que ela tem condutividade térmica, porque vamos dizer, suga o calor, ela pega o calor, né? Então, uma condutividade é quando o objeto ele consegue, eu não tenho outra palavra para explicar para vocês, pegar esse calor, vamos supor assim. E térmica porque é quente, né? É térmico. E no caso aqui, vocês podem ver quando, a panela tá no fogo, não vai colocar a mão, a panela tá quente. Por conta disso, as panelas feitas de metal, o metal, ele tem essa condutividade térmica, tá? Ele esquenta muito rápido, certo? Assim como, por exemplo, xícara de cerâmica, né? As xícaras que a gente toma café, elas também ficam quentes. Não
tanto quanto o metal, porque você coloca o café quente ali na xícara, você consegue pegar a xícara, você sente a xícara quente, mas não tanto quanto o metal, certo? O metal, ele tem uma condutividade térmica muito rápida. Se você pegar, a gente não esquenta a água do café na caneca, então, se você pegar na caneca com a mão, você acabou de tirar ali do fogão, você pega, você queima a sua mão. Você coloca essa água numa xícara de cerâmica, por exemplo, você vai sentir a xícara quente, mas não tanto quanto a do metal, tá bom? Então, o metal ele tem uma condutividade térmica é, bem maior, digamos assim, né? Ele transmite o calor, ele é muito rápido, ele tem essa capacidade muito rápida. A condutividade elétrica. Então, qual é a diferença da condutividade térmica da elétrica? A térmica é esse calor, né, que tem esses objetos. A elétrica é a propriedade que o material tem de transmitir energia elétrica. Então, por exemplo, os fios condutores de energia, tá? Então, ele não vai sugar o calor e tudo mais, não. Ele vai transmitir a energia elétrica, certo? Então, aqui você pode colocar condutividade elétrica, né? Grifar. É a propriedade dos materiais de transmitir energia elétrica, tá bom? E isso aqui são os condutores elétricos. Então, mais uma vez, a térmica é aquela que transmite calor, e a elétrica é energia elétrica, tá bom? São fios e tudo mais. Agora, a força magnética. É a propriedade que alguns materiais têm de atrair ou repelir metais ferromagnéticos, que é, por exemplo, o ímã. O ímã, ele não atrai o metal, então ele tem uma força magnética, né? Essa atração do ímã com os metais chama-se força magnética. Então, vocês podem grifar, força magnética é a propriedade de alguns materiais de atrair ou repelir metais, certo? Aí vocês podem grifar aqui também, ó. Os ímãs são materiais que manifestam essa força magnética. Quem tá aí só escutando o áudio, não tá vendo onde eu tô mostrando, vai seguindo as páginas da apostila e os textos. Eu tô na página 160, tá? Agora aqui, ó, solubilidade. O que que é a solubilidade? É a capacidade que algumas substâncias têm de se misturar com líquidos. Por exemplo, açúcar e sal. Se você colocar um copo de água e colocar o açúcar ele vai dissolver. Se você colocar o sal, ele vai dissolver. Então, ele tem solubilidade, certo? Então, vocês podem grifar. Solubilidade é a capacidade que algumas substâncias têm de se misturar com líquidos. E aí, você pode grifar a palavra açúcar e a palavrinha sal. Não são todas as substâncias que são solúveis em água, né? Não são todas, então nem todas têm essa solubilidade, não se mistura, né? Tem substâncias que se separam da água. No caso do açúcar e do sal, não. Eles se misturam na água, então eles têm essa solubilidade. E a elasticidade, o próprio nome diz, são materiais que se esticam. Então, a gente tem, por exemplo, os elásticos. Já fala, né? Elásticos, elástico, elasticidade. Então, aqui vocês podem grifar, ó. Elasticidade é a propriedade que os materiais têm de se esticar dependendo da força aplicada sobre eles. E no caso aqui, quando você deixa de aplicar a força, ele volta ao normal. Então, você pega um elástico, por exemplo, eu pego o meu lacinho, ele tem elasticidade. Meu marril de cabelo, eu tô esticando ele, ó. Porque eu estou aplicando uma força. Então, eu estico ele e ele volta. Estico com força, tiro a força, ele volta. Então, ó, aqui ele tá normal. Coloquei força, ele esticou. Tirei a força, ele voltou. Isso aqui é elasticidade, certo? Deixa eu só colocar aqui para não ficar muito comprido o áudio. Muito bem, agora nós vamos para as atividades. Então, aqui nós temos uma imagem. Qual é o objeto que está sendo fotografado? Então, que objeto que é esse aqui? De que material ele é feito? Eu falei aqui no início do vídeo, falando lá, não posso dar a resposta, mas lá no comecinho, eu falei do que esse material aí é feito, do que esse objeto é feito, de que material ele é. Muito bem. Esse objeto contém um líquido quente ou frio? Então, olha lá, você acha que é quente ou frio o líquido que está dentro dele?
qual a propriedade estudada nesse capítulo que está relacionada a esse objeto? Então, qual das propriedades entre densidade, condutividade térmica, elétrica, solubilidade e elasticidade? Qual dessas propriedades estudadas hoje está relacionada a esse objeto aí? Essa eu não posso falar. Estou quase falando a resposta. Então, tá bem simples, tá bom? Agora aqui, ó. Escreva abaixo de cada imagem a propriedade estudada e aprendida. Então, aqui, ó. Quando o objeto flutua na água, como que chama essa propriedade? Que uns têm a massa maior que o volume. Como que chama essa propriedade? E essa aqui, ó. Essa panela aqui no fogo. Como que chama essa propriedade? E os fios elétricos, como que chama? E o ímã com os pregos, como que chama? E esse aqui, ó, tá derretendo, tá misturando no líquido, como que chama? E os elastiquinhos do aparelho? Então, nós aprendemos, ó, densidade, condutividade térmica, condutividade elétrica, aprendemos elasticidade, solubilidade e aprendemos sobre força magnética. Então, nós aprendemos 6. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada uma dessas figuras está representando uma propriedade desses materiais, tá bom? Então, é só você voltar e ver. Então, nós temos a elasticidade, né? Que é aquele objeto que estica. Nós temos a solubilidade, que é quando a substância, ela consegue se misturar, seja na água ou no leite, por exemplo. A questão da força magnética, que é dos ímãs. A condutividade elétrica, que são os fios elétricos. A condutividade térmica, que são as panelas quentes. E a densidade, que é essa questão da massa e do volume, quando o objeto ele é menos denso, ele flutua na água. Então, tá facinho, facinho, facinho de vocês colocarem os nomes aqui de acordo com as figuras da página 162. Muito bem, essa foi a nossa aula de ciências. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar no WhatsApp, tá bom? Não esqueçam que vocês têm um livrinho para ler, né? O Irá, eu sempre enrosco no nome dele. O Irá, que é um livrinho que vocês vão ter que ler até a página 16 e responder as 4 questõezinhas que tem ali no suplemento de leitura. Não deixe acumular tarefas. Até a próxima aula.